Boa noite, pessoal. Esse é o 25º webinar, cujo tema aí é a análise de atividade de rede do malware MyDoom. Neste webinar, eu estou contando aí com a presença da monitoria, né? No caso, o Marcos Rodrigues, aí, que vai estar postando uns links interessantes referentes a esse webinar. O objetivo desse webinar é estudar a relação que tem entre análise de rede e a relação que tem entre técnicas de análise de artefato, de análise de código malicioso, integrar essas técnicas a fim de analisar um artefato, que é esse artefato malware MyDoom, que a gente vai estar estudando durante o decorrer desse webinar. Para quem não conhece aí, a estrutura da Claves, né? Esse é o ambiente de ensino à distância da Claves, né? No menu aqui à esquerda temos o chat, né? Que o pessoal pode estar enviando, inclusive, perguntas aí. Eu vou estar respondendo durante o webinar. Temos a seção de slides, que é essa seção principal, que eu vou passar todos os slides desse webinar. Temos o Codebox, na qual eu consigo escrever para vocês aqui e estar interagindo com vocês com algum código ou alguma informação relevante aí. Só que nesse webinar a gente não vai estar utilizando o Codebox, mas esse sistema permite aí que tenha essa integração aí para fazer alguns códigos que precisam ser compartilhados com os alunos, então é utilizado esse Codebox para isso. O ambiente 3S, na qual esse ambiente 3S vai ser onde eu vou utilizar o compartilhamento, na qual vou estar utilizando máquina virtual para fazer análise de rede. Então a gente vai simular como se fosse um laboratório, na qual eu vou ter máquinas Windows e Linux. Linux para fazer o grampo, né? Então eu vou ter uma rede aí configurada em modo bridge. Então eu vou configurar o grampo nessa rede e fazer a captura dos pacotes que o malware MyDoom vai estar interagindo com o sistema. Então a gente vai estar realizando tanto a montagem, não a montagem do laboratório, pois a montagem do laboratório vocês conseguem estar aprendendo aí, utilizando, por exemplo, o primeiro webinar de análise de malware, que é o webinar 17, que está postado aí no chat, faz exatamente isso. Você consegue estar tendo esse conhecimento da montagem do laboratório. Como também no curso depois, quem tiver interesse aí, o curso vai ser, se eu não me engano, em setembro, a monitoria pode confirmar aí, mas em setembro vai ter um curso de malware, e o curso de redes vai ser um pouco antes. Então, é interessante esses dois cursos serem até casados. Por exemplo, o curso de redes vai ter toda a análise de protocolo, posicionamento do grampo e etc. Já na área de malware vai estudar todas as técnicas aí que estão disponíveis para um analista de estar analisando um artefato. Então é interessante ter essas abordagens. Para quem quer ter um feeling aí do que esses cursos têm, eu aconselho aí que vocês estejam assistindo aí, tanto os webinars 17 e 24 aí que está postado no chat. Depois o Marcos aí na monitoria vai postar os webinars referentes a redes. Vocês estarem assistindo isso para vocês sentirem o que vai ser abordado no curso. Na verdade, os dois cursos estão sendo reformulados em relação ao curso passado. Estou agregando um pouco mais de análise de artefato baseado em malware de web, né, nesse novo curso de malware. E na parte de redes, eu estou abordando mais estudos de caso de redes, como uma abordagem mais aprofundada de pentest mesmo para redes. Então vai ser interessante aí estar assistindo esses cursos aí. Temos essas perguntas e respostas, na qual vocês podem estar fazendo pergunta e aparece aqui na parte de cima quando tem pergunta eu vou estar respondendo. Mídias é para trocar informações, né? E o home aqui a gente não vai estar utilizando, mas basicamente é a página principal aí. Bom, voltando aos slides, vamos dar início aí então a esse webinar, né? Propriamente dito. Vou continuar aí com os slides. Então o foco desse webinar é a análise de atividade de rede do malware MyDoom. Aqui estão meus contatos, né? Para quem quiser estar
tirar alguma dúvida aí referente, né? davidson@cloud.com.br. O Twitter, sendo sincero, eu não utilizo muito, mas podem estar me seguindo aí. E o Skype, que eu utilizo mais, que é o Bocardo Davis aí, que vocês podem estar entrando em contato. Bom, o webinar é análise de malware MyDoom, né, da Academia Claves. Tem o objetivo de capacitar as práticas de análise de malware, sistema e aplicações por meio de ferramentas específicas, então a gente vai estar utilizando algumas ferramentas, realizadas com consentimento do proprietário ou possuidor da rede, sistema ou aplicação. Isso aqui é mais pelo fato de a gente estar utilizando algumas técnicas, né? Para você utilizar essas técnicas, você tem que ter o consentimento, a permissão para utilizar essas técnicas. É um aspecto mais legal aí para você estar fazendo esse tipo de coisa. Então, só um disclaimer aí. Sobre mim, né? Eu sou pesquisador doutor em ciência da computação, instrutor da Claves aí por 3 cursos de ensino à distância, né? Análise forense computacional, análise de malware e análise forense de redes, sendo que análise de malware desde 2013, eu já estou sendo instrutor desse curso. Análise forense computacional eu comecei agora em 2015, eu dei uma reformulada no curso antigo, e já comecei a dar em 2015, e análise forense de redes vai ser o primeiro curso, na qual eu estou reformulando bastante o material, que vai ser agora em julho, para quem tiver interesse aí, tá fazendo análise forense de redes. As áreas de atuação, as minhas áreas de atuação principal, né, além de forense e análise de malware, tenho enorme interesse em análise de segurança e produção de software e engenharia reversa. Então esses são os pontos principais aí que eu pesquiso. Sou docente permanente aí do um curso de mestrado profissional, Metrologia, Qualidade e Tecnologia, e tenho orientação aí na Universidade Federal do Rio de Janeiro aí, de um aluno de doutorado e 2 alunos de mestrado nos temas envolvendo aí segurança forense e produção de software. O que é esse webinar, né? Qual que é o foco desse webinar, né? Então, o foco é dar um feeling aí de como vai ser bem breve, né? Porque o webinar não pode ser muito extenso, mas um feeling de como de algumas técnicas de análise forense de redes e algumas técnicas de análise forense computacional. Então, o curso da Claves aí, de perito em análise forense computacional, consiste de 4 cursos, na qual esse webinar aí, como eu vou apresentar algumas técnicas, ele vai estar focado nesses 2 aí que estão indicados aí, 2 cursos de AD aí, que a gente vai estar tendo um overview, né, de como serão esses cursos, né, um em julho e outro em setembro. Bom, qual que é o objetivo desses cursos, né? Análise de malware em forense computacional. A gente apresenta alguns conceitos, técnicas e ferramentas relacionadas à análise de artefato. Então, todo aquele conceito de montagem de ambiente, a proteção do ambiente para você não infectar, por exemplo, seu sistema durante uma análise de artefato. A análise tanto comportamental, ou seja, a execução do malware no ambiente protegido, como também a análise de código. A gente trata da análise de código, na qual você pega aquele binário, destrincha o binário numa sequência de bits, faz o disassembly e verifica instrução por instrução. Inclusive, nesse curso temos aí um overview de código assembly, mas não é um overview pesado, pessoal. Não se preocupe em relação à dificuldade, sendo que o curso é bem tranquilo aí, tendo técnicas básicas aí de programação, você já consegue já está assistindo esse curso, já consegue estar assistindo esse curso e tendo algum conhecimento de como montar um laboratório e analisar um artefato que você acredita ser malicioso, utilizando as técnicas convencionais aí do estado da arte. Então temos várias técnicas, tanto de análise comportamental como de análise de código propriamente dito. Já a análise forense de redes, também são apresentados conceitos de redes, na qual vai ter toda uma introdução aí que é protocolo TCP/IP, protocolos de camada de aplicação, como utilizar grampos, como que faz uma análise forense de redes, por exemplo, no artefato,
pode ser num código malicioso, que é exatamente o que a gente vai estar fazendo aqui. Então, tudo isso instruído numa investigação forense de redes, ou seja, quando você ser chamado, por exemplo, uma perícia em rede, você tendo aqueles pacotes de rede, você consegue descobrir se aquela rede sofreu algum ataque, se tem um código malicioso trafegando naquela rede. Então a gente tem várias técnicas aí que o pessoal utiliza aqueles pacotes enormes, né, de captura, né, na qual você consegue detectar o que realmente aconteceu naquele pacote. Mesmo que ele seja imenso, você consegue aplicar filtros naquele pacote e talvez descobrir se a sua empresa sofreu um ataque de negação de serviço em determinado tempo, o que você tem que fazer diante de uma descoberta que alguém te atacou, como você pode propiciar, dada essa informação dos pacotes, como você pode mitigar esse tipo de ataque utilizando técnicas convencionais de rede. Então, tudo isso vai ser abordado um pouco nessa análise forense de redes. Então, esses dois cursos se complementam aí naquele curso de formação de perito, né, de perito profissional, na qual um se trata mais da análise do artefato, ou seja, a execução de um artefato isolado, e o outro trata mais da interação daquele artefato com o ambiente, bem como outros tipos de ataque. Então vai ter todas as técnicas envolvidas aí, ferramentas para investigação forense. Só para lembrar aí, já tinha no chat, mas tem os dois webinars da Claves, né, tratando de análise de malware, e 3 na análise forense, né, na qual os análises de malware, um é específico para análise de um arquivo compactado, e o outro é mais de negação de serviço, então vale a pena estar conferindo aí. E já os de redes trata bem os 3 webinars, trata bem de como é feito esse curso de redes, né? Quais são os conceitos apresentados. Então é bem um overview que é apresentado nesses webinars, só para dar um gostinho aí do que o curso tem de oferecer para quem vai estar assistindo, né? Bom, vamos lá. Aqui as próximas turmas, né? Em setembro, né? A análise de malware, né? As terças e quintas, das 19 às 22. Aí tá as datas, né? E análise forense aí, segundas e quartas, a partir do dia 6 de julho. Esse está mais perto aí, para quem tiver interesse. Bom, agora falando do nosso artefato, né? Qual que é a motivação, né? Vocês vão falar, pô, mas é um malware antigo? É um antigo, mas todas as técnicas, 2004, né? Todas as técnicas aplicadas nesses malwares antigos podem ser aplicadas nos malwares atuais. Então, não é por causa que é um malware antigo que as técnicas daquela época, que quando se descobriu esse malware, não pode ser utilizado no dia de hoje. Basicamente são as mesmas, pessoal. É análise comportamental, ou seja, executar aquele malware no ambiente controlado, e depois destrinchar algumas características dele. Uma das características que a gente vai ver é a análise de redes, então por isso que esses dois tópicos estão interrelacionados nesse webinar. E a gente vai ver que depois que a gente descobre algumas características de rede, você pode aumentar aí as brechas que ficou na sua análise utilizando a análise de código. Aí parte uma parte mais aprofundada, que é mais demonstrado durante o curso, mas vocês vão ver que como uma análise de rede num ambiente protegido, um posicionamento de um grampo, você consegue extrair informações aí valiosas em relação ao malware. Então, esse malware Maidum, em 2004, era considerado o malware de propagação via e-mail mais rápido, né? Ele ultrapassou aí a barreira do Solbig, não sei se vocês se lembram aí do Solbig, mas o Solbig era o que tinha a propagação de e-mail mais rápido. Em 2004, esse malware Maidum superou, né? Ele é um malware de Windows, né? Então ele só atingiu o sistema operacional Windows. A primeira aparição dele aí foi em janeiro de 2004. E muitas das coisas que levam a acreditar que pagaram para esse malware estar disponível é o fato das mensagens, né, trafegadas por esse malware através de e-mail, que ele cita exatamente, eu estou apenas fazendo o meu trabalho.
nada pessoal, desculpe-me. Então, as mensagens trafegadas, muito parece que o desenvolvedor desse malware, que até hoje ninguém descobriu quem foi o desenvolvedor, só tem alegações falsas sobre quem foi o seu criador. Tem muitas acusações que não foram concretizadas, então várias empresas aí tentaram verificar quem que foi o criador desse artefato, mas não conseguiram comprovar. Muita gente expressa que foi de origem russa, mas também nada, só alegações, nada comprovado. E uma característica bem interessante é que esse malware permitia perpetuar ataques de negação, ataques distribuídos de negação de serviço, que é exatamente o foco do webinar 24. Então, se você está revendo o webinar 24 aí, eu apresento todos os conceitos de ataque distribuído de negação de serviço, quais elementos, qual que é a técnica. Então, basicamente, só resumindo um pouco aqui, um ataque distribuído de negação de serviço, baseado nesse malware, o que ele fazia? Bom, a partir de todos os computadores infectados, através de e-mail, né? Através de e-mail aqui é aquela pessoa que clica no anexo e acaba se infectando. O que esse malware fazia? Ele abria uma porta na TCP 3127 para controle remoto, e esse controle remoto permitia ao atacante enviar comandos. Então, comando e controle, ou seja, ele controlava vários computadores que estavam infectados. E uma forma de ataque, dado que ele tem vários computadores infectados, o que ele consegue fazer? Exatamente, ele tem todo o poder computacional em relação à largura de banda de todos os computadores infectados. Então ele constrói a botnet dele. A botnet basicamente é uma rede aí de computadores zumbis, que no caso, esses computadores zumbis estão infectados com esse worm. A partir do momento que eles estão infectados e nessa botnet do criador desse malware, ele consegue propagar comandos para essas máquinas infectadas de uma maneira coordenada. Por que coordenada? Simplesmente pelo fato que, quando ele emite o comando, todos os computadores vão responder da forma que o criador deseja. Então, qual que é o tipo de ataque que ele poderia fazer? Já que ele tem uma largura de banda grande, supondo que a infecção, ele conseguiu infectar vários computadores, que foi o caso desse malware, ainda que a propagação dele foi a mais rápida, então ele conseguiu ser o mais rápido na época de 2004. Então ele tem às suas mãos vários computadores que ele consegue emitir um comando e, por exemplo, atacar um determinado servidor. E no caso aí ele atacava uma empresa SCO Group, uma empresa aí particular, na qual essa empresa SCO Group tentou acusar alegamente o criador do malware Maidum, né? Tentou descobrir quem que é, mas nunca conseguiu, uma vez que essa empresa basicamente ela barrava o software livre, né? Então a parte do Linux, né? Então acredita-se muito que o criador desse malware atacou esse grupo pelo fato de esse grupo ser totalmente contra a software livre e Linux, né? Então isso foi uma forma de retaliação aí pelo criador desse malware, na qual a SCO lutava aí contra o Linux na época. Então essa foi uma das alegações aí para tentar descobrir quem que foi o criador desse malware. Ele estabelece um controle remoto através da porta 3127, a gente vai estar vendo isso. Depois surgiu uma variante, né? Então temos o malware Maidum com aparição em janeiro, Maidum.a, janeiro, e o Maidum.d é uma variante desse malware Maidum. Ele realiza as mesmas coisas, tem exatamente dois payloads, exatamente o payload de controle remoto, que é esse através da 3127, e o payload de atacar, fazer ataque de negação de serviço. As mensagens aí, só para dar mais informações, as mensagens de e-mail eram em duas línguas, né? Língua francesa e língua inglesa, e também ele explorava o compartilhamento do Kazaa. Não sei se vocês lembram do peer-to-peer Kazaa, para troca de músicas, era muito utilizado, então ele utilizava a pasta compartilhada do Kazaa para se propagar também. Basicamente, o cara
clicava lá na pasta de música e tal para ver o que era e acabava se infectando sem o consentimento do usuário, né? Agora, em fevereiro surgiu essa variante, esse ponto B, né? E ele não só atacava o SCO Group, como ele atacava o Microsoft. Então, e tem várias outras particularidades, né? Ele evitava acessos a sites de antivírus, alguns sites específicos, agora eu não estou lembrado os sites, mas alguns sites, na análise de código, você consegue ver exatamente que ele bloqueia o acesso. Então, você tenta acessar lá, por exemplo, um site de antivírus da McAfee, e Symantec simplesmente barrava, ele não conseguia entrar nesse site. Inclusive da Microsoft ele não conseguia entrar. E ele atacava de forma distribuída de negação de serviço para causar indisponibilidade da Microsoft. 1 milhão de computadores aí tem esses dados aí de computadores para ataque de distribuído de negação de serviço. Em 1º de fevereiro aí, desse malware MyDoom.b. E depois, curioso, né? O malware MyDoom, como ele foi o órgão de propagação mais rápido de e-mail, o que começou a aparecer depois, né? Começou a aparecer depois das aparições das variantes do MyDoom. Como sabiam, descobriram o funcionamento dele, que ele tinha controle na porta 3127, o que outros criadores começaram a fazer? Começaram a fazer variantes, mas não variantes do MyDoom. Começaram a fazer outros programas, no caso, aí outros códigos maliciosos. Por exemplo, o DoomJuice é um worm parasita. Por que parasita? Ele não tem um sistema de propagação, né? Ele utiliza um worm já pré-instalado nos sistemas para fazer algo a favor de outro criador. Então, o DoomJuice é exatamente isso, é um worm parasita. E o que ele fazia? Bom, além de conseguir se propagar através da 3127 e infectar computadores já pré-infectados com MyDoom, ele ficava também infectado com DoomJuice. E esse DoomJuice é um exemplo aí de worm parasita que utilizou desse controle aí do MyDoom. E ele também perpetuava ataques aí contra a Microsoft. É interessante saber disso, que tem vários worms aí. Para quem não conhece, uma vez que você conhece um worm e o funcionamento dele, a propagação dele, e qual que é o sistema que ele usa para controle remoto, outros worms podem utilizar desse mesmo sistema de controle remoto para se propagarem. Então, esse que é o objetivo desse DoomJuice foi exatamente isso. Pegar, já que tem uma rede enorme de computadores infectados, eu vou utilizar dessa rede, já que já está infectado, e basicamente fazer ataque de negação de serviço distribuído. Então, bem interessante aí o que esses criadores fazem também. Bom, aqui análise de rede, análise de fluxo e análise de malware, né? Exatamente para contrastar o objetivo mesmo desse webinar, né? Na qual a análise do fluxo de rede permite verificar como a interação de um artefato com o seu mundo externo. Ou seja, tudo que você executa na sua máquina, seja ela nos dias atuais, pessoal, não estou comentando antigamente não, mas nos dias atuais, grande parte das aplicações são baseadas numa interação com a internet. Então, tudo que você executa, se ele for malicioso ou não, ele vai ter interação com a internet. Qual que é o objetivo dos malwares atuais? Dos malwares é exatamente isso. Não é mais uma coisa local. Não era aquele... Se você rever o passado da história de malware, você vê que era aquela coisa. Os malwares antigos eram mais específicos para destruir aquele ambiente, infectar todos os arquivos, impedir a execução daqueles arquivos, etc. Hoje não. Hoje os criadores de malware fazem o quê? Hoje, que eu digo, é desde 2001, pessoal. Mais ou menos a data aí, 2001, que eles começaram a criar as suas armas virtuais aí para atacar sistemas. Então a gente vê vários aí, né? Atualmente, né? Tem vários Stuxnet, tem o Duku, tem vários outros aí. Flame tem aparecendo aí que é para atingir sistemas, inclusive não sistemas só de computacionais, sistemas escadas, você começa a ter o malware como uma arma cibernética, ou seja, um poder
não só financeiro, mas também para fazer terrorismo cibernético, né? Você consegue ter uma arma através de uma criação, você consegue explorar vulnerabilidades em sistemas aí, sistemas inteligentes, na qual você consegue, por exemplo, derrubar um sistema grande aí, como foi o caso das usinas de urânio aí no caso do Stuxnet, né? E então não é mais um cybervandalismo, é como se fosse um crime cibernético mesmo. Então você começa a ter essa interação. E como que ele faz essa interação com o mundo externo? Basicamente é pela rede, pessoal. Então, se a gente pegar um malware que atinge só localmente, esses malwares atualmente não têm o poder de ganho para quem está criando. Então, quem cria malware atualmente são pessoas que querem lucrar em cima daquele malware. Então, por que tem vários malwares que perpetuam aí ataques de negação de serviço? Porque ataque de negação de serviço é uma forma de ganhar dinheiro, é largura de banda. Então o cara vai lá e derruba um site. A gente não viu aí recentemente, né, 2 anos atrás, a operação do Anonymous, né? Teve uma operação do Anonymous que, quando derrubaram o meio de ganho lá do Wikileaks, né, do Julian Assange, o que aconteceu? Essa operação Assange é um grupo de hackers, né? Eles têm uma botnet deles. O que aconteceu? Eles chamaram o pessoal para contribuir nessa operação Payback, se eu não me engano o nome, que atacou vários sistemas, atacou a Amazon, atacou Visa, atacou Mastercard, causou algum prejuízo financeiro aí, na ordem aí de bilhões em relação a esse ataque. Então é esse tipo de coisa que os criadores tentam construir nos seus artefatos. Então, os malwares atuais aí, em grande parte, propagam via rede. Então, a interação de análise de malware com a rede vem exatamente aí. Entender protocolos de redes, entender protocolos comuns, entender um pouco de protocolos criptografados, o que você consegue fazer diante de um protocolo criptografado, através de sniffando os pacotes, diferenciar esses pacotes de uma forma que você consegue ver o que é malicioso e o que não é malicioso. Então, esses dois cursos aí, análise forense de redes e análise de malware, complementam aí muito em relação a esse contexto, né, que a gente está falando, né, de análise de pestes virtuais aí que tem sido bem midiático, né, tem aparecido muitos casos aí recentes nos dias atuais. Bom, e analisar o comportamento em um ambiente controlado, que é o que a gente vai estar fazendo, né? A gente não vai estar analisando o código, ou seja, a gente não consegue descobrir, nesse webinar a gente vai descobrir todas as funcionalidades do malware MyDoom, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo exatamente que, através da análise do comportamento do malware, uma análise de técnicas de análise de forense de rede, eu consigo saber como ele se propaga e quais os mecanismos que ele se propaga. Inclusive, a gente vai ver alguns ataques em relação a que ele tenta acessar servidor de e-mails. Por que ele tenta acessar servidor de e-mails? Exatamente para infectar servidores de e-mail, mandar spam, mandar um spam com aquele worm, e o worm vai infectando através de anexo. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai estar vendo nesse webinar. E esse comportamento, não basta a gente pegar um malware e colocar no ambiente e falar assim, ó, executar um malware e a gente descobre tudo que ele faz, não. Não é isso. Esse comportamento pode ser estimulado. Então a gente vai ver exatamente isso. Se você estimula o comportamento, você sabe como que ele interage com o sistema. Então, para quem tiver curiosidade, é o webinar 17 e 24, né, na parte de malware, explica exatamente isso. Né? Tem uma análise de um malware que você executa ele e você consegue estimular o ambiente, ou seja, criar estímulos. Se um malware, por exemplo, precisa de um servidor HTTP, vamos criar um servidor HTTP dentro do nosso ambiente. Se ele precisa de um servidor IRC, vamos criar um servidor IRC dentro do nosso ambiente. E assim a gente consegue verificar as conexões de rede desse malware com o nosso servidor IRC e exatamente saber qual que seria a interação daquele criador do malware, qual que são os comandos que ele consegue acessar. E esses comandos a gente descobre fazendo análise de código do malware. Então a gente descobrindo esses comandos, a gente consegue descobrir o que é aquele malware, como que ele foi criado, como que ele foi desenvolvido. Então, é aquela questão, né, pessoal? Tudo que você coloca nas mãos
de uma pessoa que compra um artefato, por exemplo, se eu compro uma aplicação ou tenho uma aplicação maliciosa no meu micro, todo o comportamento dela eu consigo verificar, porque saiu das mãos do atacante. Saiu das mãos do atacante. Uma vez que ele está no meu domínio, eu consigo descobrir exatamente o que ele faz. Basta interagir com ele, seja por técnicas comportamentais ou seja por técnicas de análise de código. Esse é bem a pauta aí do curso de análise de malware, né? O Alex aí, bot de mineração, roubo de dados bancários, perfeito. Um leve exemplo de malwares atuais que pode ser evitado da sua rede doméstica. Tem como fazer bypass de malware com detecção de sistemas virtualizados? Existe box? Já tem sim, tem o sandbox da vida, né? Você consegue tem toda uma rede aí que você consegue submeter, já tem serviços até na internet, né? Que você submete um artefato, ele vai lá, executa numa máquina virtual, verifica todas as interações e dá a resposta. Você muitas vezes descobre esses meandros, né? De como funciona esse malware, porque ele já dá tudo mastigado, né? Você não está aprendendo, você não está sabendo que técnica ele está utilizando, mas ele já dá meio mastigado qual que seriam algumas das funcionalidades. Mas você não consegue interagir com o malware, lógico que não. No curso, a gente cria assim, dentro do ambiente virtual, a gente tem a interação, o malware com os servidores, e a gente consegue verificar exatamente comandos passados pelos servidores. Beleza, Alex? Vamos prosseguir aí, então. Bom, quando um malware utiliza de nomes, podemos redirecionar para uma máquina do ambiente controlado. Então, o que é essa característica? Né? Como que ele se conecta aí em outros sistemas? Né? Como ele se propaga? Basicamente, ele tem nomes específicos lá. Tem o Code Red, né? Um exemplo aí que ele atacou a Casa Branca, né? Só que em vez de atacar a Casa Branca pelo IP, pelo nome do domínio, né? The White House, ele atacou pelo IP. Atacando pelo IP, basicamente, um serviço de mitigação trocou o host para o outro IP e acabou com esse malware, né? Mas muitos malwares que a gente tem hoje em dia, eles utilizam não de IP fixo, né? Na parte da codificação, mas utilizam aí do nome de domínio, né? Então tem o DNS, então ele tem tudo esse tipo de coisa, né? Ele consegue, através do DNS, ele pode redirecionar para vários IPs, né? Tendo um espelhamento aí do servidor. E quando você faz isso, através quando o malware utiliza nomes, você pode facilmente editar lá no Windows, né? Você executa ele, edita no ponto host seu e coloca. Por exemplo, se ele quer acessar aí malware.claves.com.br, por exemplo, num exemplo aí que é do webinar 17 aí, você vai lá no Windows, System, Drivers, etc, edita o ponto host lá e bota que o malware.claves.com.br é a sua máquina. É a sua máquina sob o seu domínio, sob o seu controle. A partir daí ele vai conectar nessa máquina e vai falar, pô, eu quero agora conectar num servidor HTTP ou servidor IRC. Como você descobre isso? Através da análise de rede. Então, através da captura de pacotes, você consegue saber que aquele malware está querendo se comunicar com o servidor de rede. Ou seja, o criador do malware que colocou o servidor em malware.claves.com.br, ele estabeleceu lá um servidor IRC de rede, na qual todos os computadores infectados iriam conectar nesse servidor de IRC. E a partir da conexão do servidor de IRC, ele começa a controlar esses malwares. Né? Então ele consegue fazer uma botnet. É bem a característica desse malware que a gente vai ver. Né? Tem o malware MyDoom, que ele permite o controle remoto aí através da porta 3127. Que é o exemplo que eu já dei, né, do Code Red, né, que atacou a Casa Branca, né, então foi meio que não muito esperto aí para atacar, né, porque basicamente ele tentou atacar fazendo flood nesse servidor web da Casa Branca, um IP fixo,
qual que é o primeiro papel de defesa? Bom, analisou o artefato, viu que é aquele IP. Bom, trocou IP. Trocou IP, acabou com todos esse flood que ele fazia, se perdia, né? Deixava uma máquina desligada, um IP que nem tinha uma máquina associada, e pronto. Foi exatamente o que ele fez. Agora, os worms, geralmente ele cria conexões para IPs aleatórias. Por que isso? Como que ele se propaga, né? Uma forma de se ele propagar é, aleatoriamente, ele vai tentando se conectar. Quando ele se conectar nesse IP, ele simplesmente deixa o payload lá e faz a execução. Como que ele fazia isso aqui? Esse malware mais um. No caso, ele acessava o servidor de e-mail e tentava IPs aleatórios para tentar conexão. E como faz o redirecionamento dessas conexões? A gente vai ver que esse redirecionamento de conexões IPs aleatórios seria inviável se a gente colocasse várias máquinas no nosso laboratório, com cada um com esse IP recebendo para tentar destrinchar esse malware. Então a gente tem o papel aí das honeypots, né? As honeypots é bem característica disso, né? Você pode, deixa eu passar aqui para o slide, você pode simular, né? Você pode simular aí aqueles hosts e rede, e inclusive emular aí serviços populares, por exemplo. Eu posso simular um servidor de HTTP, eu posso simular um servidor de wiki, etc. Inclusive eu posso fazer como se fosse um proxy, né? Tudo que vier para qualquer IP passa por mim. Ou seja, exatamente o que muitas empresas utilizam aí para NAT mesmo, né? Você tem um proxy, um firewall que é proxy, tudo passa por aquele proxy. Então, esse proxy, todos os IPs vão para esse proxy, a partir daí você consegue emular, ou seja, se o worm tenta vários IPs aleatórios, todos os IPs aleatórios você vai falar que pertence a esse proxy, vai passar por esse proxy. E aí você consegue redirecionar aquele fluxo para uma porta local e exatamente enxergar o que aquele malware está tentando fazer naquele ambiente. Então a gente tem aqui um malware aí, né, que é uma ferramenta, né, que chama HoneyD, uma ferramenta livre aí, né, para a prevenção de honeypot. Temos aí o site, né, honeyD.org. Finalidades dela, né, aprendizado das capacidades de ataque. Então, como eu falei, né, você consegue simular aí hosts e redes, também emular aí serviços populares. Então, você pode utilizar essa ferramenta no laboratório para estar interceptando aí o tráfego para todos os possíveis IPs. Então, não adianta o worm achar que não dá para ser investigado porque ele tem vários IPs aleatórios. Não, dá sim. É só você falar que todos aqueles IPs aleatórios vai acabar passando pelo sua ferramenta aí que está recebendo todos esses pacotes. Uma ferramenta similar aí a esse RunAid é o iNetSim. Então, permite o mesmo tipo de coisa, né? iNetSim.org. Bom, como utilizar, né, esse RunAid, né? Então, só para dar um overview aqui, eu vou entrar aqui no 3S, pessoal. Só para estar executando exatamente esses passos aí com vocês. Então, o que eu vou estar utilizando no laboratório aqui? Vou estar utilizando o Remnux. O que é esse Remnux, né? Uma distribuição aí para engenharia reversa de malware. Então, vou estar utilizando ele para snifar os pacotes. Não necessariamente você precisa utilizar esse Remnux para fazer captura, né? Tem vários outros exemplos aí que são interessantes. O Kali é outro exemplo é outra máquina que eu tenho, né? Só se mostrar aqui a máquina que eu tenho nessa máquina aqui específico, né? Tenho várias máquinas virtuais, mas nessa máquina específica eu tenho o Remnux, né? O Kali, Windows, versões do Windows diferentes, né? Porque temos um curso aí que a Clave está para oferecer também, que é de exploração de vulnerabilidades. Então, é interessante ter vários sistemas operacionais aí, diferentes service pack para exatamente explicar como funcionam os ataques. Tem o Kali tanto 64 bits como o Kali
32 bits, né? Mas a gente vai estar utilizando esses três, né? Tanto o NXP, poderia ser o SP3, pessoal, se vocês quiserem replicar aí, mas pode ser os dois SP3. Aqui é exatamente para utilizar o malware. Eu vou utilizar um worm mais um, executando numa máquina, infectando, e vou utilizar aquele worm parasita, né? Aquele Don Juice, né? Para exatamente mostrar o que realmente está acontecendo. E o Remnux, que é o que a gente vai estar utilizando também no curso, eu utilizo bem ele para fazer a engenharia reversa, né? Não só captura, mas servidor de IE, que ele já tem vários scripts aí pré-configurados para esse tipo de coisa. Então vamos só startar aqui, pessoal. Deixa eu ver a sequência aqui. Tá. Tá aqui no 3S. Aqui eu estou utilizando o VMware Player, né? Na verdade, vocês podem estar utilizando o VMware Player para fazer esse tipo de coisa, mas tem o VirtualBox, né? Que é o gratuito, né? O VMware Player é gratuito, só que o VMware em si não é. Então, para a criação das máquinas em si, é pago, né? Então, apesar de estar utilizando o VMware, poderia estar utilizando o VirtualBox de maneira igual, né? Então, funciona da mesma forma. Qual que é a característica aqui, né? Para você isolar seu ambiente, né? Primeiro que para analisar o malware é importante sim que você esteja seu ambiente isolado, desconectado da internet, se possível. Aqui eu não vou ter o ambiente desconectado da internet, porque eu estou conversando com vocês. Vocês não querem que eu faça análise e vocês não consigam estar me acompanhando aí, no caso, né? Mas por que esse cuidado? O cuidado é exatamente porque quando você faz a análise de um malware, aquele malware específico ele pode estar programado para atacar a máquina virtual que você está utilizando. Então, aí é importante você manter o sistema tanto o sistema operacional que vocês estão utilizando, como também a parte de que virtualiza, né? O VMware, tanto seja VMware, seja VirtualBox, esse cara tem que se manter atualizado. Por quê? Cada geração de malware, eles procuram, eles sabem que o pessoal faz análise através de ambientes isolados. Qual que é uma forma? O que é mais fácil? Analisar um malware no ambiente, uma máquina virtual, ou analisar um malware numa máquina que você tem que ficar fazendo, por exemplo, um ghost, né? Copiando todo aquele HD, executando a máquina, fazendo o dump, pegando os dois dumps, comparando e verificando. Lógico que é a máquina virtual. Então, diante disso, os criadores desses malwares, eles fazem exatamente isso. Eles procuram vulnerabilidades no virtualizador. E achando a vulnerabilidade do virtualizador, ele consegue bypassar esse tipo de proteção que ele tem e consegue atingir a máquina real. Daí a importância aí de estar protegendo aí tanto da máquina virtual, utilizando esses recursos de isolamento de redes, né? Como também está desconectado da internet para fazer esse tipo de análise. Bom, aqui host only, né? Essa opção poderia ser bridge, né? Mas o bridge eu estaria utilizando minha máquina aqui, no caso é um Mac que eu estou utilizando, né? Mas ele conseguiria se comunicar com o Mac, né? Então se fosse um malware que tem uma vulnerabilidade aí do meu sistema operacional, eu conseguiria atingir. Então eu vou estar utilizando somente o host only, ou seja, ele só comunica entre as máquinas, não tem conexão nenhuma para fora. Então esse modo host only vai ser utilizado aí para estar fazendo as análises. Eu vou abrir as outras duas aqui. Abrindo as outras duas aqui só para vocês estarem. Toda essa montagem do laboratório, a parte de snapshot, que permite você verificar cada interação do malware, tudo isso é abordado no curso, pessoal. Não é nada. Aqui é só, como o tempo é limitado aqui, é só um overview mesmo das técnicas, mas tudo isso aqui já é aplicado, já contém no curso, né? E esse curso de malware em setembro vai ter também uma parte
de análise de códigos web, né? Então, ele vai estar sendo incorporado mais essa parte aí. Bom, vamos lá. Então, tem esse Windows SP 0, Windows SP 3 e minha Remnux, né? Que é para fazer minha captura de... A gente vai poderia estar utilizando o TCP dump. Na verdade, no curso de análise de redes, a gente tirou o TCP dump para não perder pacote. Mas a gente vai estar utilizando o Wireshark mesmo, visto que ele não vai ter a perda de pacotes, uma vez que esse malware não vai gerar tanto tráfego assim. Então a gente vai estar utilizando esse Wireshark para fazer a análise. Vamos lá, deixa eu ver se está todos na mesma rede, né? Eu tenho aqui a host only também para SP3. O SP0 também eu tenho host only. Deixa eu executar o Wireshark aqui. Capturar alguns pacotes. Então na placa de rede aqui, Ethernet 0. Nessa rede eu vou começar a captura, né? Bom, aqui eu executei só a captura só para saber que se tem alguma coisa acontecendo de tráfego de rede, né? Não deveria estar acontecendo nada, porque eu não estou acessando nada. Então é só alguma coisa periódica mesmo que o sistema operacional pode estar perguntando, né? No caso aqui está perguntando para o endereço broadcast aí, mas nada do domínio, né? O Windows perguntando do domínio aí. Mas nada além disso que está aparecendo aí. Deixa eu... É tudo comunicação. Aqui é a comunicação com o Mac, né? Mas nada referente à execução dos malwares, porque primeiramente eu nem executei nada ainda. Aqui é só o tráfego gerado de rede mesmo, aqui seria o lixo que está sendo gerado, né? Por trás disso tudo. Mas vamos executar agora, propriamente dito, né? Deixa eu ver se está beleza. Oned só mostrando a diferença, né, que tem entre quando você utiliza sem Honed e com Honed, né? Então vou estar utilizando aqui o SP3 aqui. Está executando esse malware MyDoom. Vamos renomear aqui ele para ponto executável, né? Aqui eu tenho o malware MyDoom, né? Aqui atrás eu já tenho a minha rede, né? Então o que eu vou fazer agora? Basicamente eu vou executar, né? Aqui eu vou estar executando esse worm e vendo o que vai acontecer na rede. Então deixa eu posicionar aqui para vocês um debaixo do outro aqui, porque vai aparecer coisas do malware MyDoom. Ó, executei o malware MyDoom. Tem uma característica, pessoal, que esse malware MyDoom ele só funciona, o criador dele colocou ele para funcionar somente em 2004. Então a gente vai utilizar um recurso aqui de atrasar o relógio, né? Vamos botar 2004 aqui. Vou botar em janeiro de 2004 mesmo a aparição dele. E vamos estar executando de novo aqui. Agora, ó, olha o que aconteceu aqui, pessoal. Quando eu mudei para 2004, eu tinha aqui o lixo, né? E olha o que ele começou a perguntar, né? Começou a fazer pedidos aí, né? Do Mail Exchange, né? Ou seja, para alguns determinados servidores aí, qual que é o servidor de e-mail, né? De troca de e-mails, né? bughunter.ca. E o que está dando aqui? Exatamente, ele está fazendo, ele está devolvendo, no caso, ICMP, porque é o protocolo de Internet Control Message Protocol. Ele está fazendo uma consulta DNS, ou seja, para saber o IP desse cara, mas está devolvendo como negado, porque nessa minha rede aqui, nesse meu ambiente de laboratório, eu não tenho resolução de nomes para esse Bug Hunter. Se eu colocasse um servidor de Mail Exchange
e simulasse isso, ele ia pegar o MAC Exchange desse Bug Hunter e ia começar a propagar o anexo nesses servidores. Aqui a gente vê vários, ó, tá vendo? Tem vários MAC Exchange. Ó. Essa máquina ficou infectada e ela está gerando um enorme fluxo de rede aí, como vocês estão vendo, eu estou clicando descendo um por um enorme fluxo de rede para a pergunta do MAC Exchange. Então, ele está perguntando várias coisas aí. Se eu tivesse configurado em outro modo, sem ser o host only, a minha máquina Mac poderia estar respondendo aí a esses pedidos para essa máquina, uma vez que eu estou conectado na internet. Mas é host only, ele só comunica entre os dois, ele não sai para fora. Olha aqui, ó, tem vários servidores, várias requisições aí de MAC Exchange. E isso confronta bem com o que a gente falou, né? Aqui a gente tem análise de rede, o cara procurando servidores de MAC Exchange. E o que é isso? Bom, a análise do malware, o MyDoom mesmo, era exatamente isso. Ele propaga via nexo de e-mail. Então, olha a quantidade, né? Então, estou passando aqui rapidamente, né? Segurando o mouse. Vocês podem estar acompanhando aí, mas tem vários queries, né? Para e-mails, né? De vários domínios. Então, é isso que esse malware está buscando, né? Mas na verdade não está acontecendo nada, não está acontecendo nada de volta, não está estabelecendo essa conexão, simplesmente pelo fato de não ter esse servidor. Bom, como que a gente pode emular, né? Então vamos falar um pouquinho do Honeydy, né? Deixar essa máquina infectada, está gerando tráfego lá, mas não. Deixa eu até fechar esse cara aqui. Bom, o arquivo de configuração, né, do Honeydy, né, como está no slide aí, né, é tc honeypot honeydy.conf, dando um VI para editar esse cara, né. Então aqui vai ser praticamente a Honeynet, né, que ele vai pegar os IPs, né, ele vai interceptar todo o fluxo e jogar para ele, né. Então eu tenho aqui fluxo baseado se pedir requisições de rede, por exemplo, na porta 80, por exemplo, ele vai ter um script aí que vai executar. Eu poderia ter também executar aqui um servidor. Um servidor poderia estar presente aqui. Como que eu colocaria? Eu botaria um proxy e na porta específica, né? Eu posso estar fazendo a simulação dos serviços que ele pede através dos servidores instalados nessa máquina. Ou posso agir como proxy, exatamente como está aqui, ó, na porta 666, um servidor de IRC, ou na porta 3127, que é a porta exatamente que esse malware ele tem o controle remoto. Então, ele possui o controle remoto nessa porta. Então, a gente vamos estar executando esse Honeydy. Executar ele conforme o slide, né? O primeiro passo, conforme os slides aí, para fazer isso funcionar, né? Colocar o default gate como a máquina Linux, ou seja, tudo que sai que ele não conhece, ele vai para essa máquina Linux. Todos os IPs que ele não conhece. Ele não vai para o Gator, por exemplo, que basicamente está a minha máquina, né? Está a minha máquina local aqui, o meu Mac. Mas não é o caso. A gente tem que colocar no Linux, porque ele vai perguntar para o Linux para onde ele deve ir, né? Então, vamos configurar minha máquina Windows aqui, ó. A máquina Windows. Aqui a gente já está meio que interagindo, né, com o sistema, de modo que ele responda aos nossos estímulos. Né? Então, deixa eu ver o IP que ele está aqui. Vamos fazer um gateway padrão aqui. 68, 150, 128. É uma máscara de rede, né? Todos esses detalhes aqui serão dados no curso, né? Que vocês vão estar aprendendo por que
tem essa. Estou definindo a máscara de rede aqui, basicamente é isso, né? Nada mais complexo. Vamos no Rmnux aqui, pegar o IP, no caso aí é o 132. Então, 150, 132. E dá o OK aqui nessa conexão. Vamos executar conforme os slides aí, né? Pessoal, tava sem o 3S aí só mostrando o que eu fiz aqui, né? Na máquina Windows, né? Você tem que colocar o default gate, né? Basicamente eu coloquei isso aqui, né? No default gate, né? Eu coloquei IP e coloquei 192.168.152 como default gate, que é o IP da minha máquina Rmnux. Então, se eu olhar aqui na máquina Rmnux, é exatamente isso. Ó. Então, todos os endereços que não souber, vai encaminhar para esse gateway padrão, né? Bom, startar a captura aqui. Acredito que o malware continua mandando pacote, né? Para o meu exchange, né? Então vai ter vários pacotes sendo ainda trafegados nessa rede aí, por esse cara. Então, exatamente 128 é o 128 é o cara, né? É o cara que está infectado, é a máquina Windows. A máquina Windows aí, ó, vários meio exchange ainda correndo aqui, vindo desse malware, né? Vamos agora fazer a conexão, né? Quando você só um teste aqui, né? Através do Netcat eu consigo conectar a uma porta, né? 192, 168, 150, 128, né? Na porta 3127, né? Ó, eu consigo conectar nessa porta. Eu vejo exatamente essa conexão aqui, pessoal. Aqui tem o endereço ARP, né? Que ele para exatamente como dois computadores se comunicam na mesma rede, né? Ele descobre o endereço MAC dele, né? Então ele tem essa pergunta ARP desse protocolo. Ele devolve qual que é o endereço MAC dele, que no caso aqui é 000C2969C555. E a partir daí é estabelecida uma conexão, né? Aqui a gente vê o protocolo Three-Way Handshake, né? Do TCP/IP, né? Que ele manda um SYN para estabelecer conexão. A minha máquina Windows responde com SYNACK, uma vez que o Worm MyDoom está esperando, né? Uma conexão lá, porque ela faz controle remoto através dessa porta, e devolvendo um ACK, né? Então a gente consegue com o Netcat aqui, simplesmente fazendo uma conexão e conectando lá, né? Só que eu escrevi DAD aqui, né? Só que o malware não está esperando DAD. O malware tem todo um conjunto específico de comandos nessa 3127 que ele consegue interagir. Então, como que o criador desse malware consegue manipular essa máquina infectada Windows? Bom, ele sabe os comandos. Então ele dá o comando específico aqui e ele consegue executar uma aplicação do cliente. Então a gente vai ver exatamente isso. O Don Juice, utilizando o 3127, ele consegue executar um outro ORM dentro daquela máquina. Então é esse passo que a gente vai estar vendo no decorrer desse webinar. Mas vamos voltar aqui. Configurar agora o Honeydew, né? Então coloca o default gate como máquina Rmnux, spoof dos endereços MAC, né? Para quando um worm tenta vários IPs, como que ele vai devolver essas máquinas? Então ele faz um spoof dos endereços MAC. Então ele tem que fazer esse spoof para devolver para essa máquina saber, ó, pô, é aquela máquina que eu estou conversando, é a máquina real. Então daí que tem essa falsificação de endereços aí. Os endereços MAC aí. Vamos estar executando isso no 3S. Todos esses scripts já existem aí nesse Rmnux, não é nada instalado, vocês podem estar baixando o Rmnux. Se eu não me engano é Rmnux. Deixa eu só pegar o link aqui para vocês. O Marcos Rodrigues aí vai estar copiando o link para vocês aí, da monitoria, para vocês estarem baixando esse... deixa eu ver porque falhou aqui.
Perfeito. Já tava startado, por isso que falhou. Bom, o outro passo é execução da Honeydy, né? Beleza. Então vamos executar essa. Agora a Honeydy. Perfeito. Então a Honeydy tá startado. Tudo que é IP que ele desconhece, exatamente ele vai pegar para essa porta. A gente vai ver essas comunicações vindo somente para esse cara. Então aqui a gente não tem essa comunicação ainda, porque não tem IPs aleatórios, pessoal. Aqui a gente tem consultas DNS e servidores de e-mail exchange. Basicamente é esse. O malware Maidum está fazendo isso. A gente vai ver quando executar o Maidum Juice, ele vai fazer totalmente ao contrário. Mas vamos só frisar como que está funcionando esse cara aqui. Ó, eu estou aqui nessa parte na máquina infectada. Deixa eu tentar acessar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo replicar isso nesse meu ambiente. Aqui, pessoal. Joguei qualquer. Eu tinha colocado um servidor de domínio, né? Por isso que ele deu erro. Mas qualquer IP que eu jogo aqui, tá dando isso aqui, ó. Na verdade, isso aqui que ele tá dando, se eu verificar aqui no Remnux, tem muito pacote aqui desse malware mais um. Deixa eu filtrar aqui. Olha aqui. Olha o que aconteceu quando eu fiz um filtro HTTP. Ó, 10233. O host de origem 128, que é o meu Windows. Tudo destino 10233, que é a primeira página que eu entrei ali, né? Se vocês forem ver, a segunda página foi 9211. Ele deu a página not found aqui, exatamente o que eu pedi ali, né? E como está funcionando isso? O que é essa mensagem aqui? Essa mensagem aqui, quem está dando é aquele script que eu coloquei no honeyD.conf. Ou seja, qualquer IP que eu jogue, ele vai interceptar esse IP e vai simular pode ser um serviço. Como eu sei qual que é o serviço que ele tá simulando? Nesse honeyD.conf, eu tenho aqui, ó, na porta 80, ele está executando um script aqui, ó. /user share honeyD web. Esse script aqui, deixa eu copiar ele aqui. Olha aqui, ele tem um script basicamente para pegar uma solicitação numa porta 80 e falar o erro, né? You are in error, strange, ó. Exatamente a mensagem aqui que eu estava executando. Então eu posso até mudar aqui, né? Beleza? Tava errando a senha aqui, pessoal, mas deixa eu mudar aqui, né? Vou botar claves aqui. Vou ver se funciona aqui. Agora eu coloquei a IP aqui. Deixa eu atualizar aqui. Ó, claves, né? Apareceu exatamente aqui. Então, essas requisições tá na minha Honeydy, tá tudo interceptando aqui, ó. Então a gente vê, ó, todos os IPs que eu coloquei aleatórios estão aparecendo aqui exatamente. Que é o papel, né? Quando você tem um orb que visita vários IPs, é interessante você interceptar eles e simular, criar esse ambiente de estímulo, né? Esse ambiente de análise. Então daí a importância dessas honeypots, né? Bom, verificando agora esse networm Don Juice, né?
que ele faz? Ele realiza uma varredura por endereços IPs aleatórios na porta TCP 3127. Por que na porta 3127? Porque ele é um ARM parasita, pessoal. Ele vai procurar máquinas que foram infectadas com malware MyDoom. Então, exatamente aquele 1 milhão de malwares, quando o criador fez esse Don Juice, ele descobriu exatamente qual que era o comando que ele realizava para executar esse worm, e basicamente um worm que já explorava por e-mail, esse aqui, ele só procura IPs aleatórios 3127. Quando ele encontrar a conexão 3127, ele vai conectar, ele espera que tenha um malware MyDoom esperando por ele lá. E ele vai conseguir executar aquele código malicioso, que no caso aí é o Don Juice, que também faz ataques de negação de serviço aí distribuído aí. Então, essa que é a característica desse Don Juice, né? O que fazer para descobrir o que o worm faz na porta TCP 3127, né? Então, a gente pode estar fazendo esse tipo de análise, né? Então, vamos dar um clear aqui. Vamos agora parar nesse... Depois a gente executa os dois, né? Um procurando o outro e executando, né? Mas vamos fazer a análise. Deixa eu parar aqui o 3S. Vou estar restaurando aqui a máquina virtual, pessoal. Todo esse recurso de snapshot, né, vai ser abordado no curso também. Mas aqui, na verdade, eu estou simplesmente restaurando uma máquina que não está infectada. Eu tenho todo o ambiente de análise aqui, todas as ferramentas de análise, mas sem infecção com malware MyDoom. Se eu olhar agora na máquina minha Remnux, eu vou ver que não vai ter mais aquela parte de e-mail exchange, né? Ele tentando buscar servidores de e-mail para propagar como anexo aquele malware. Ele não vai estar fazendo mais isso. Posso até conferir aqui, ó, que ele continua capturando, né? Deixa eu diminuir aqui para vocês estarem enxergando. Não tem mais conexão da 128 para e-mail exchange, pessoal. Não deveria ter, mas não tem mesmo. Se estiver olhando aqui, não vai ter nada. Mesmo se eu resetar aqui e reiniciar de novo, não tem nada. Só se eu executar um malware de novo, né? Acabou. Aqui a gente vê, ó, tá vendo? Até DNS, muitos updates Microsoft, aqui, ó, os últimos que ele colocou. Tem várias informações que ele pega aí. Aqui tinha e-mail exchange, né? Vários servidores, ó, buscando, mas agora, depois que eu parei a máquina, ela não está mais infectada, então não procura mais. Deixa eu parar isso aqui, porque está ficando enorme esse log de captura. Começar de novo aqui a captura. Eu poderia estar capturando um arquivo, tipo, em modo com TCP dump, por exemplo, e abrindo aqui depois, pessoal. Aqui foi uma escolha de usar o Wireshark. A gente vai estar abordando os dois aí no curso de análise de rede, tanto TCP dump como Wireshark. É bem legal esse Wireshark aqui na confecção de filtros, etc. Tem várias coisas de análise de frente de rede que você consegue utilizar utilizando o próprio Wireshark. Bom, vamos estar executando agora o Don Juice, né, que é um worm parasita. No caso, como eu não tenho o malware MyDoom mais nessa rede, essa rede que eu digo é a rede de 3 computadores. Então, basicamente, elas estão isoladas aí, esses 3 computadores. Vamos estar executando agora o Don Juice, né? Como eu falei. Bom, executando o Don Juice aí, eu vou clicar 2 vezes aqui, pessoal. Clicando 2 vezes aqui, deixa eu botar aqui só para vocês verem como que é assustador o nível, a quantidade de pacote que ele gera. Tentar botar as 2 janelinhas. Minha janela é bem pequena aqui. Vocês devem estar conseguindo visualizar aí. Bom, ó, executando aqui, ó, o Don Juice. Vou clicar 2 vezes aqui. Cliquei, pessoal. Olha a quantidade de informações. Olha o que ele está tentando fazer. Aqui ele está gerando muito tráfego mesmo, pessoal. Vamos estar olhando aqui. Deixa eu até
Até o cursor foi para cima aqui. Mas ó, ele está tentando conectar em vários IPs aí e tudo na porta 31 e 27. No caso aí, deixa eu pegar o primeiro aqui. Olha aqui. Olha aqui o que está acontecendo. Na 31 e 27, ele tá tentando acessar vários IPs, né, na verdade. Mas na 31 e 27, tá, vou voltar aqui. Ele está conseguindo a conexão na 31 e 27, por quê? Por causa que eu tenho o Ronedinha rodando. Eu tenho o Ronedinha rodando aqui. Se eu verificar exatamente o que está acontecendo aqui, ronedinha.conf, eu tenho um proxy rodando aqui, né, na 31 e 27. Então ele está conectando na 31 e 27, e se eu seguir, se eu clicar numa conexão aqui da 31 e 27, dos dois IPs, né, vamos pegar aqui o 128 para o IP3 aqui, ele pegou um IP qualquer, como o Ronedi intercepta todas as conexões, então ele vai falar, não, aqui tem sim, e tem um proxy para 31 e 27. Então, eu dou o follow desse IP string, olha o que ele está tentando copiar. Está tentando copiar o próprio malware, né? Se eu pegar esse cara aqui, ó, dá um xdump aqui nesse cara aqui. Essas primeiras informações, se você jogar no Google aí, vai aparecer exatamente o malware Maidum. Esse comando aqui, 85.13.3c9e-a2, é o comando do Maidum para execução de um arquivo. Então o que ele está fazendo? Dando o comando em exe para o Maidum, na 3127, e plotando. O que está acontecendo aqui? Ele não está, de fato, executando pelo fato, aqui não é uma máquina, é uma honeypot, né? Então eu estou numa máquina Linux, não é uma máquina Windows. Então eu estou simulando que tem o Maidum aqui. Mas não tem o Maidum aqui, pessoal. Maidum aqui não tem o Maidum. O Maidum estaria na máquina Windows. Só que, como eu estou emulando esse serviço da 3127, ele está achando que tem o Maidum e está tentando se propagar, tentando executar. Então eu sei exatamente o que o Don Juice está tentando fazer. Ele está tentando executar com esse comando 8513 e esse aqui é o payload dele mesmo, né? Se eu pegar aqui e dar o dump, eu consigo dar o dump desse cara, né? Show. Deixa eu salvar esse cara. Deixa eu botar aqui malware, por exemplo. Vamos... malware, né? Deixa eu ver se copiou aqui certinho. Eu posso até, inclusive, fazer uma análise desse malware, né? Vamos dar um... copiar esse cara aqui. Vou pegar o IP lá que está naquela máquina. 132. Copiei esse malware. Fazer um teste aqui.
usando um vírus total, é uma ferramenta que você pode selecionar um arquivo, subir um arquivo e ele verifica exatamente se ele é um malware, que ele é, e etc, né? Através de análise, pré-análise, né? Mas ele consegue também fazer análise. Coloquei o malware aqui, vamos fazer a... Vai baseado em assinatura. Se eu peguei parte desse malware, pode ser que a assinatura não vai bater, né? Ó, no caso, olha que interessante, ele está se propagando. Eu já utilizei no malware atual e ele não detectou como não se fosse malware, pessoal. Olha que bizarro, como eu peguei a assinatura só os strings, né? Isso é uma coisa que é interessante, que eu nem tinha visto esse tipo de análise ainda. Mas ele está se autopropagando, e os malwares atuais nem detectaram como malware, né? Eu fiz esse teste que nem tinha testado antes e vi que ele nem detecta, né? A não ser que eu cometi algum erro aqui, mas deixa eu ver aqui. Bom, eu vou fazer o dump de novo, só para certificar, mas pelo follow TCP é preciso verificar os dados, contém uma cópia do malware, ou seja, ele está se copiando o malware ali. Se eu fizer o dump no ORM que eu executei, eu vou ver que é exatamente igual, né? Por alguma questão de assinatura ele não bateu com o vírus total. Possivelmente para tentar manter uma cópia do malware na máquina infectada. Possivelmente não, eu digo concretamente, né? Se você utilizar se você verificar esse Don Juice separado, você vai verificar isso. Mas se você fizer a análise MyDoom executando e o Don Juice, você revela exatamente isso, que ele mantém uma cópia do malware na máquina infectada. Aqui uns screenshots, né, da 3127 aqui, por exemplo, né, vários IPs, né, sendo enviados aleatoriamente, né. Então, qual que é a diferença do nosso ambiente, né? Porque o ambiente nosso tinha o Ronedi executando, por isso que ele interceptou todos. Mas aqui nesse screenshot a gente vê vários sims, ó. Ou seja, pedidos de conexão sem ter a resposta. A gente pode estar fazendo isso aqui também. Deixa eu... Estou fazendo esse teste aqui. Deixa eu parar o Ronedi aqui, ó. Ronedi stop. Parei, ó, o Ronedi de executar. O que vai acontecer agora é que vai ter vários pedidos de conexão, só que não vão ser devolvidos. Exatamente isso, ele não vai ter essa volta, né? Deixa eu começar a captura de novo aqui. Restaurar a máquina e executar esse cara de novo. Ó, vou estar executando esse cara de novo, pessoal. Capturando aqui. Deixa eu botar o modo de captura. E executando aqui agora. Bom juiz. Olha aí que ele está tentando várias conexões, né? Tentou pro 3127, deu reset, né? Tentou para vários IPs aqui, ó. Também está dando reset. Aí ele vai perguntando
e vai sendo de forma aleatória. Se a gente ver aqui, ó, está perguntando 192, 168, 153 e está devolvendo um reset que nem existe, né? Está esperando a volta desse pacote, né? 4 igual. Tem uma parte que ele vai ficar aleatório igual que está no slide 5. Aqui está sequencial, né? Ele está procurando na rede local se tem um MyDoom. Aí 6. Tem aqui, ó, 7. Está na sequência, pessoal. Ele pergunta, faz várias perguntas. E tem essa resposta. Ó, 8. Então, sequencial aqui. O que está acontecendo aqui? Que esse está respondendo quem são esses caras. Ele está mandando um pacote de solicitação, mas não tem nenhum nada ali nessa conexão. O que a gente pode fazer? Jogar o MyDoom aí para executar, né? Deixa eu pegar esse CSP0 aqui. Vou tentar fazer esse teste aqui. Mas antes disso, antes de fazer o teste, deixa eu ver qual que é a sequência que ele está aqui, ó. 192, 160, 11, né? Vamos mudar o IP aqui dessa máquina. Network Connections. 192, 108, 150, 30. Vou botar 30 aqui. 150, 134. Beleza. Deixa eu aumentar aqui para eu conseguir apertar o OK aqui. Beleza. OK. Bom, escolhi um IP que está sendo utilizado. Deixa eu mudar esse cara aqui. Ó, 118, o 18 eu tenho que executar ali rápido, né, pessoal? Deixa eu. Já passou o 20, né, pessoal? Deu 20 aqui, eu acabei de executar lá no. Deixa eu ver esse endereço de rede aqui. Para estar funcionando aí como o teste que eu estou querendo fazer. Vamos ver se ele conecta nesse malware MyDoom, né? Inclusive tem a 30 já está sendo usado. O 31 está sendo usado. Deixa eu mudar a data, né? Como eu falei para vocês que é 2004, né? Ele parou, o criador fez ele parar de funcionar depois de uma data. Executar esse cara. Bom, 31, né? 25. Vamos ver qual IP está aqui. Esperar um pouquinho aqui, aguardar, pessoal. Ver se a gente consegue ver ó, os dois aí se comunicando. Tá no 28 já. Opa, olha aqui. 31, ó. 31 deu diferente, ó. Ele conectou, ó. Olha a diferença quando deu o 31, né? 30, sim, devolveu um SYNAC, ou seja, o 31 devolveu, porque ele está infectado, e ele executou, né? Aí, ó, executou exatamente o que a gente pegou, né? Executou exatamente o comando aí, o Don Juice, né? Deixa eu ver se tem exatamente como está nesse screenshot. O screenshot aqui do Don Juice, né? A execução controlada, né? Esse screenshot a gente até chegou a ver, né? Quando você volta a data, ele executa. Então é bem característico desse malware MyDoom que o criador fez para atacar durante um certo período. Então, voltando à data, a gente consegue fazer isso.
o Don Jun se conectando à máquina MyDOM.A, né? O envio de dados 31 mostra o mesmo payload enviado pelo Honeydy. Ou seja, quando a gente utilizou o Honeydy para interceptar com proxy, a gente viu o comando. Quando a gente executou uma máquina Windows infectada com o MyDOM e uma outra máquina executando Windows também, executando Don Juice, ela se conectou nessa máquina. Ou seja, essa parte aqui que a gente viu aqui, do 3S, essa parte que a gente viu aqui no 3S, ó, a máquina 128, no caso, a máquina do Don Juice conectando na 31 que tem o MyDOM, ele se conectou com sim, ou seja, aqui não é proxy, eu não estou emulando o serviço, aqui o meu ambiente está sim conectando na máquina, e ele está trocando informações ó, com a máquina. Então a gente consegue, todas essas informações trocadas é exatamente o malware né, que está sendo propagado e executado, conforme a gente vê aqui. O arquivo aí criado, né? Então quando a gente executa Intrenat, criado na pasta Windows System, então com ferramentas de comportamento aí a gente poderia estar verificando que esse arquivo é criado. O curso também abrange todos esses tipos de ferramentas, né? Mas a gente pode estar dando uma olhada aí no Windows System 32. Windows System, se eu chegar aqui no esse é o do MyDOM, né? Então eu venho aqui, Windows System 32. Deixa eu achar ele aqui. Intrenat, ó. Tá vendo? Esse arquivo aqui é o Don Juice executando. Mas deixa eu fazer exatamente o que eu fiz com a cópia. Copiar ele aqui, ó. Poderia estar copiando ele para cá. Mas vamos falar, mas como você sabe que é o Intrenat? Bom, ferramentas de monitoração. Você verifica quais arquivos foram modificados. Tem isso, no webinar 17 tem a ferramenta que faz isso. Então, pegando ferramentas desse webinar com ferramentas do primeiro webinar, você consegue saber que ele criou esse Intrenat. Então, dado que tem o Intrenat, eu posso entrar no vírus total aqui, que é o arquivo que ele criou, né, quando executou. Eu estou pegando, tá grande aí para vocês, mas eu estou pegando bem o Intrenat aqui, selecionando o Intrenat. Põe para análise, ó, esse aqui já foi analisado, né? Olha, é exatamente o Don Juice, né, que a gente está analisando. Então, o que isso explica? Bom, se eu colocar o meu Honeydy, eu consigo emular o serviço da 3127, ele vai lá e tenta copiar, eu sei que ele está copiando lá. Bom, mas eu também consigo criar um laboratório com o MyDOM, que é o que a gente fez aqui, ele conecta e cria nessa máquina o arquivo executável do Don Juice, que é exatamente esse Intrenat que eu baixei e verifiquei aqui com vocês no vírus total. Então a gente consegue ter esse tipo de... Beleza, Alex, é isso mesmo. O Hagshot também faz isso. O Hagshot também é abordado no curso também. O 3S, desculpa aí, pessoal, o 3S aí estava desabilitado, mas eu coloquei aqui o Intrenat, né? O Intrenat, o criado. Deixa eu voltar aqui. Selecionando o arquivo que eu copiei, né? Intrenat.exe. Tentando selecionar ele aqui. Agora foi. Analisando ele aí, ó, deu que é o Don Juice. Ou seja, colocando uma ferramenta de análise de comportamento na máquina que eu executei o MyDOM, eu consigo verificar exatamente que esse arquivo foi criado, que esse órgão parasita conseguiu se propagar. Então é exatamente isso que a gente viu nesse laboratório aqui, nesses slides. Então, pessoal, isso, essas técnicas que eu queria mostrar para vocês. A operação do Honeydy, basicamente, que você consegue interceptar e simular.
simular endereços aleatórios, serviços aleatórios. Você consegue estar verificando ou ir estimulando o malware através da análise de rede. A gente consegue ver isso. E a gente verifica exatamente o que está trafegando, né? Então, nos dois casos, um a gente emulou, que é o Honeyd, e no outro caso a gente executou no ambiente infectado. E a gente viu que ambos bateram, né? Ambos têm esse payload que ele tenta aí divulgar. Uma coisa interessante que a gente viu é que quando você faz com o Honeyd, pelo fato de ter outras linhas de comando, quando eu dei o dump lá, eu joguei na vírus total, ele não apareceu. Eu nem tinha colocado isso antes. Eu tinha colocado exatamente o arquivo executável que ele cria, mas pode ser que ele tenha alguma forma de mecanismo de ofuscação aí que ele tenta dificultar naquela parte de análise, na criação do código executável, ele tenta camuflar de alguma forma que as ferramentas de assinatura não conseguem pegar. Mas para quem conseguir replicar o ambiente aí, eu sugiro que vocês testem aí. E também dê um feedback aí sobre esse webinar. E espero aí que vocês estejam presentes aí nos cursos, tanto de fones de redes, como de análise de malware, que eles se complementam totalmente aí. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui. Agradeço aí a atenção de todos aí. E boa noite a todos aí. Espero que revê-los aí em breve aí nos dois cursos aí que eu vou estar ministrando. Um em julho e outro em setembro. Boa noite aí, pessoal.